Olá a todos, aqui é Paulo Roberto, professor de História, e hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula número 10, a Revolução Gloriosa. Vamos entender o que acontece nessa Revolução Gloriosa. Para isso, o conteúdo dessa aula vai ser os antecedentes históricos e os aspectos políticos e econômicos da Revolução Gloriosa. O objetivo da aula é identificar os antecedentes históricos que favoreceram o início da Revolução Gloriosa e a instituição da monarquia parlamentarista na Inglaterra, identificar as mudanças estruturais sofridas na Inglaterra em decorrência da Revolução Gloriosa e a sua influência no início da Revolução Industrial. Em outras palavras, a gente vai pensar novamente no iluminismo, tá certo? A gente viu que a Europa passava por um período ali entre o século XVI, século XVII, até o século XVIII ali, nós tínhamos vestígios do absolutismo até, e o iluminismo chega para mudar toda essa situação. A Inglaterra vai ser o primeiro reino, vamos colocar assim, que vai deixar de ter uma monarquia absolutista para se tornar uma monarquia parlamentarista. E a gente vai entender um pouquinho isso. Então a gente vai estar vendo que os ideais do iluminismo vão estar influenciando aqui para essa revolução gloriosa, como ficou conhecida, ok? Vamos dar uma olhada na nossa imagem aqui. Sabemos que recentemente, há alguns anos já, né, o príncipe Charles se tornou o rei Charles III, lá na Inglaterra, mas vamos entender qual que é a função do rei aqui. Ele, diferente do monarca do absolutismo, aqui está sujeito às leis do parlamento também. Então, aqui nós temos, vai ser um quarto poder, lógico, mas nós temos aqui uma diferenciação do poder. O rei, ele não manda em tudo sozinho, diferente de um sistema de absolutismo que a gente já viu na França, por exemplo, que ocasionou a Revolução da França. Então, pense, nós tivemos a Revolução Gloriosa, que começou com esse trabalho na Inglaterra, depois nós tivemos a independência dos Estados Unidos e aí tivemos a Revolução Francesa. Todo o elemento do iluminismo, dos pensamentos do iluminismo, vai influenciando na mudança política da região, principalmente com o povo, né, na França a questão do terceiro estado, o povo, principalmente a burguesia, começam a mudar a sua vamos dizer assim, a política e a sociedade ali nesses locais, ok? Continuando aqui, vamos dar uma olhada nisto. O que vocês estão vendo aqui nesse momento é a chamada Carta Magna. Imagine isso como uma constituição. Imagine todo país democrático, como a gente já viu em aulas, tem a sua Carta Magna, tem a sua Constituição, tem as leis, onde podemos saber todos os deveres e direitos que um cidadão tem dentro daquele país, por exemplo, no Brasil. E aqui então a gente vê que a Magna Carta foi assinada por 1215 nobres insatisfeitos com o rei João, que estabeleceu limitações ao poder real ali na Inglaterra e garantiu direitos legais aos súditos. Então, novamente a palavrinha aqui, direitos legais aos súditos, como liberdade e propriedade, que são pensamentos do iluminismo. Liberdade, propriedade, podemos dizer também a questão dos direitos iguais, são focos do iluminismo como pensamento, certo? E propriedade com liberalismo econômico, com Adam Smith principalmente. Esse documento influenciou o desenvolvimento do Estado de Direito e dos princípios constitucionais na Inglaterra e aos poucos outros países também. Então, como dá para reparar aqui, temos esta imagem que infelizmente não dá para muito ver, que é um documento oficial, é uma foto dela, mas temos aqui a primeira Constituição ali na Inglaterra durante a Revolução Gloriosa, no qual o rei João, pelo menos ali, o João Sem Terra, como era chamado, ele vai estar limitando o seu poder real, ok? E o que ocorre até os dias de hoje na Inglaterra. Vamos continuar olhando aqui. Vamos ver as revoluções que vai acontecer. A Revolução Puritana. Aqui nós estamos falando da religião protestante, do puritanismo, certo? Então, no século 17, 1601 até 1700, a Inglaterra estava dividida entre católicos, anglicanos e puritanos. Só para entendermos bem, ok? Isso aqui é uma matéria do sétimo ano. Quando houve a reforma religiosa, você teve o protestantismo, que ele vai se dividir em várias outras religiões, que podemos dizer atualmente evangélicas, para ficar mais fácil o entendimento. Então você tem, por exemplo, a Europa, que é a católica, e depois aos poucos, com a reforma protestante, várias outras crenças
cristãs vão surgindo, como os anglicanos e puritanos. Então você vai ver que na Inglaterra você tinha três grupos, católicos, anglicanos e puritanos. Diferente no que nós temos hoje em dia de concepção da fé, ali não, você também tem uma forma de expressar essa fé também por meio político. Então você vai ter grupos que vão ser formados. Então, com os reis sendo anglicanos. Então, repara só, você tem reis anglicanos, no qual você tem católicos e puritanos. Lembrando que nesse período é muito comum você ter apenas um rei e, de um certo modo, todos os súditos ser professar a mesma fé. Era mais ou menos assim que funcionava, muito diferente do que é hoje em dia. O descontentamento com o parlamento levou à Revolução Inglesa, também chamada de Revolução Puritana. Por quê? Por causa que o parlamento ele estava descontente com esses reis anglicanos, que eram praticamente puritanos. Então a gente tem uma rivalidade aqui. De 1642 a 1649. Após uma guerra civil, a monarquia foi abolida e a república proclamada, com Oliver Cromwell, líder puritano dessa crença protestante, assumindo o governo até a sua morte em 1658, me perdoe. Então, vamos voltar aqui novamente. Temos aqui, então, Rei Carlos enfrentando o Alto Tribunal da Justiça. Então, repara só, um rei que está sendo levado a julgamento, é o que nós estamos tendo aqui. E com isso, acaba-se com a monarquia e entra uma república ali naquele momento. Vamos dar uma olhada como foi a República de Cromwell, como você pode ver na imagem aqui, ok? A República de Cromwell. Durante a República de Cromwell, meu inglês também péssimo, apesar de se apresentar como um republicano moderado, seu governo foi caracterizado por medidas autoritárias. Entre elas destacam-se o Ato de Navegação de 1651, restringindo o comércio europeu à Inglaterra. Então, poucas pessoas ali vão estar negociando com a Inglaterra também. A guerra contra a Holanda entre 1651 a 1654, que fortaleceu a marinha inglesa. Cromwell consolidou seu poder ao tomar seu cargo hereditário em 1653, assumindo como Lorde Protetor da Inglaterra, Irlanda e Escócia. O interessante é isso, né? O cara sobe no poder e consegue modificar todo o sistema para se manter no poder, né? Então, se ele era moderado, se ele era do tipo, opa, sou republicano, geralmente a gente vê que vai haver manipulações para se perpetuar no poder. Após sua morte, em 1658, seu filho, Ricardo Cromwell, sucedeu ao poder. Por quê? Porque eles conseguiram fazer um cargo hereditário, o que, de um certo modo, nos remonta ao absolutismo e aos reis monarcas. Então não muda muito essa situação, como a gente pode ver aqui. Continuando, então, vamos ver como que a monarquia vai voltar novamente para a Inglaterra. Então a gente vê que o rei ele perde o seu cargo, acaba-se com a monarquia, sobe o Cromwell e depois aí volta novamente a monarquia. Então a gente vê como que é a dança das cadeiras aqui. Após a república liderada por Oliver Cromwell, a monarquia foi restaurada na Inglaterra, mas os reis sucessores buscaram poder absoluto. Novamente, lembra-se, nós estamos falando no momento do absolutismo da Inglaterra e na Europa como um todo, né? Então, nisso aí, o iluminismo vai estar entrando. Isso culminou na Revolução Gloriosa de 1688, quando o parlamento confrontou o rei James II. Ele abdicou e o parlamento convidou Guilherme de Orange e Maria Stuart para assumirem o trono inglês, estabelecendo uma monarquia constitucional. Em outras palavras, veja, o pessoal queria voltar ao poder, simples. Só que eles queriam voltar com o absolutismo. O parlamento ali viu que isso poderia dar muitos problemas, então eles entram com essa segunda situação. Olha, você volta ao poder, nesse caso o Jaime II, mas você vai estar sob a tutela do parlamento, sobre a Constituição. Você não vai ter o poder absoluto como queria. Enquanto isso, vai ser garantido para vocês a monarquia novamente, mas não a absolutista, mas sim uma monarquia constitucional no qual o rei ele vai estar sujeito às leis, diferente que é o absolutismo. Então, o Jaime II ele concorda com isso, ok? Vamos lá dar uma olhada melhor nessa revolução gloriosa. Aqui nós temos Guilherme II, príncipe de Orange.
ou nominho ruim de falar também, mas vamos lá. A Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa de 1688 na Inglaterra resultou na deposição do rei católico Jaime II. Deposição quer dizer tirar ele do poder. E na cessão do trono de Guilherme de Orange e Maria Stuart. Ele levou à aprovação da Declaração de Direitos de 1689 pelo Parlamento, também conhecida como Direitos Civis, ou Bill of Rights, como é chamado, que impôs limitações ao poder do rei, marcando o fim do absolutismo monárquico e dando início à monarquia constitucional, como eu falei no slide anterior. O que nós temos aqui, então, o fim do absolutismo na Inglaterra e vivas as monarquias constitucionais na Inglaterra a partir daí, com elementos iluministas, onde o rei, novamente, não vai ter todo o poder. Então a gente vai ver que o rei Jaime II aí realmente perde o trono, Guilherme de Orange e Maria Stuart sobe no poder, mas na garantia de se perpetuar no poder, ele vai seguir a Constituição. Esse novo cenário político fortaleceu a burguesia inglesa e criou um ambiente propício para o desenvolvimento da industrialização. Por que isso? Por causa, como a gente vai estar vendo, vai se criar leis para que a industrialização na Inglaterra comece a vir em ventos em popas, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui na Declaração dos Direitos de 1689. O que há nessa declaração? Para reivindicar a segurança de seus antigos direitos e liberdades, declara que o poder de suspensão de leis ou de execução de leis por autoridade real sem o concedimento do parlamento é ilegal. Repara só que interessante. Então, no tempo da monarquia, o rei podia mandar e desmandar à vontade. Aqui não. Dependendo do que o rei for fazer agora, o Guilherme de Orange, ele vai ter que passar pelo parlamento. Vamos pensar um parlamento com deputados estaduais, vereadores, senadores, enfim. Para nós aqui no Brasil não temos o parlamentarismo, mas seria o legislativo determinando mais ou menos o que vai ser ilegal ou legal. Que o poder de dispensar as leis ou a execução por autoridade real, como tem sido assumido o exercício ultimamente, é ilegal. Ou seja, novamente nós temos aqui os princípios do iluminismo, que é não ficar o poder concentrado na mão de um rei apenas, mas sim for dividido, nesse caso com o parlamento. Então aqui a gente tem os direitos civis ali, o Bill of Rights, né, os direitos ali de 1689. Continuando, influências da Revolução Gloriosa na Revolução Industrial. Aqui é importante vocês conseguirem entender. Agora que o parlamento, a burguesia, eles conseguiram colocar o rei sob a autoridade da Constituição, vamos se criar leis para dinamizar, vamos colocar assim, a industrialização, colocando elementos do liberalismo econômico defendido até depois, posteriormente, com Adam Smith. Naturalmente, lógico que aqui ainda você não tem o termo liberalismo econômico como a gente entende, mas a ideia do iluminismo também entrando na economia, a gente vê aqui na Inglaterra também. A Revolução Gloriosa de 1688 e 1689 na Inglaterra teve um impacto duradouro que preparou o terreno para a Revolução Industrial, que aí vamos ver um outro vídeo sobre isso. Ao estabelecer bases políticas e legais que limitaram o poder monárquico e fortaleceram as instituições parlamentares. Criou-se um ambiente propício para o desenvolvimento econômico. Então aí não é o rei que vai estar determinando como que vai ser investido o dinheiro, mas sim o próprio parlamento formado pela burguesia. Essas mudanças políticas permitiram o surgimento de um contexto favorável ao crescimento industrial, marcando um momento crucial na história da Inglaterra e também para o mundo inteiro, né? Mudando o curso da Revolução Industrial, que a gente vai estar vendo também depois. Então a gente vê que uma política baseada no liberalismo acaba favorecendo um ambiente para o desenvolvimento da Revolução Industrial que vai influenciar muito a nossa história. A alimentação dos poderes monárquicos em favor do parlamento criou estabilidade política na Inglaterra,
promovendo o desenvolvimento econômico e investimento em atividades comerciais e industriais, impulsionando o crescimento nacional. O fortalecimento do parlamento é a ênfase dos direitos individuais na propriedade privada, proporcionar uma base legal e política para o desenvolvimento do capitalismo e da livre iniciativa, fundamentais para a Revolução Industrial. Em outras palavras, se você cria um ambiente no qual você não vai ter tanta, pelo menos na visão dele, tanta interferência do Estado, deles, né? Ali nesse caso o rei Guilherme de Orange, você vai poder desenvolver bases para a economia. E foi isso que ocorreu ali na Inglaterra nesse período. O desenvolvimento do sistema bancário, isso incluiu a criação do Banco da Inglaterra em 1694, que desempenhou um papel crucial no financiamento de empreendimentos comerciais e industriais, fornecendo o capital necessário para o crescimento econômico. Esse banco aqui, vamos pensar assim, por exemplo, no Brasil, o BNDES, é um banco também que ele serve para financiar empreendimentos comerciais e assim desenvolver a economia dentro de um país. Então repare que em 1694 você já tem esse pensamento de que, opa, se há empresários que querem investir em algo, vamos usar um dinheiro que seria estatal para desenvolver isso, pelo menos nós temos aqui. Houve também uma estabilidade monetária. O estabelecimento do Banco da Inglaterra também contribuiu para a estabilidade monetária, facilitando transações comerciais e investimentos, ou seja, a moeda ali, acho que é a Libras, ele acaba tendo uma importância muito importante. Uma importância muito importante, é meio redundante, mas ele vai ter uma grande importância para a estabilização da economia ali na Inglaterra. Então veja só como é interessante, como tudo está interligado, certo? Por quê? Por causa que quando você tem uma economia, nesse caso, o que aconteceu na Inglaterra, com a Revolução Gloriosa, no qual ele está baseado em princípios liberais, porque o próprio rei, que era absolutista, ele acaba se tornando um rei que depende da Constituição, das leis, e ele tem as suas atribuições como rei, e ele não pode fugir disso, porque ele pode perder, vamos dizer assim, o cargo. A gente vê que houve uma mudança total na sociedade ali na Inglaterra, que também tem as suas contradições que a gente vai ver depois. Mas a gente vê o que aprendeu no vídeo aula de hoje. Identificamos os antecedentes históricos que favoreceram o início da Revolução Gloriosa e a instituição da monarquia parlamentarista na Inglaterra, e como essas mudanças prepararam o terreno para o acontecimento da Revolução Industrial. Foi isso que a gente viu. O que aconteceu? O pessoal estava insatisfeito com o rei João, eles deram um golpe, acabaram com a monarquia ali na Inglaterra, subiu o Cromwell, que criou uma república e ao mesmo tempo ali ele conseguiu fazer de um jeito para se manter no poder. Logo depois lá com o filho dele volta-se novamente a monarquia com o Jaime II, que era anglicano, mas aí o que acontece é que você tinha católicos e você tinha também puritanos, isso é antes, né? Isso é ali no Cromwell já. Mas a gente vai estar vendo que vai ocorrer o quê? Tanto Maria Stuart como o Guilherme de Orange, eles entram na jogada para falar, ó, não deixa o Jaime II fora e a gente sobe do poder, sobe no poder. A única diferença é que a gente fica sujeito à Constituição, porque o Jaime II ele queria se tornar um rei absolutista novamente, o que é contra os interesses da burguesia que estava crescendo, os empresários ali daquela época, que faziam parte do parlamento. Então o parlamento, eles falaram, tudo bem, ótimo, o Guilherme de Orange sobe no poder, você vai ser o nosso rei, mas vai estar sujeito às leis. Você não vai estar acima das leis. E é assim até os dias de hoje. E isso ajudou na Revolução Industrial. E como eu sempre falo, pessoal, se eu não entendeu algum ponto, volta o vídeo, anote no caderno. Se tiver dúvidas, leve para os professores de vocês dentro da sala de aula para que eles ajudem vocês a compreender e dominar esse conteúdo, ok? Então a gente fica por aqui e até a próxima aula. Em